A gente vai falar com a Janaína Camelo, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal torna Carla Zambelli e Walter Delgatti Neto réus por invasão a sistemas do Judiciário. A Janaína Camelo, diretamente de Brasília, chega agora no 3 em 1 com mais informações a respeito disso. Janaína Camelo, vejo que você está aí no Supremo Tribunal Federal com detalhes desta notícia. Pois é, Kobayashi, olha só, os ministros da primeira turma, né, acompanharam o voto do relator desse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, que decidiu por aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que denunciou a Carla Zambelli, deputada federal, e o hacker Walter Delgatti Neto por invadir sistemas do Poder Judiciário. Então, com essa aceitação dessa denúncia, agora os dois viram réus aí aqui no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Essa denúncia do Ministério Público teve como base um relatório, uma investigação da Polícia Federal que apontou aí que Walter Delgatti e a deputada inseriram documentos falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, como, por exemplo, diversos alvarás de soltura e, inclusive, o mandato de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, né? No seu depoimento à Polícia Federal, na época, Delgatti Neto, a gente lembra isso, ele disse que ele foi pago por Zambelli para poder executar aí esse serviço. E aí, na sessão de hoje, ao ler aí o seu voto, Alexandre de Moraes, ele disse que a denúncia narra não só a ação transitiva, mas também a pessoa que o cometeu, os meios empregados, os malefícios que produziram, os motivos que determinaram o lugar e o tempo também desse crime que foi praticado. E aí ele também citou aquela foto que a deputada federal Carla Zambelli divulgou isso 2 anos atrás, ao lado de Walter Delgatti Neto, sorrindo ao lado dele, divulgou nas redes sociais. E quando o Delgatti já era muito conhecido aí por ter vazado, né, trocas de conversas de procuradores da Lava Jato. A gente separou um trechinho do que o ministro disse sobre isso mais cedo nesse julgamento. Vamos ouvir. Em 10 de 8 de 2022, a denunciada deputada Carla Zambelli celebrou em rede social o encontro entre ambos, divulgando fotografia anunciando que estava com um homem que hackeou 200 autoridades entre ministros do Executivo e do Judiciário brasileiro. A ministra Carmen, veja, né, as redes sociais, postou nas redes sociais uma confissão de que estava com quem hackeou 200 autoridades. Pois é, Kobayashi, e sobre esse mandato de prisão, inclusive falso, né? A ministra Carmen Lúcia, nesse momento, ela pediu aí a palavra e ela comentou aí, ironizando, ela disse que não está se preocupando agora não só com a inteligência artificial, que é um tema que tem sido muito discutido aqui no Judiciário, mas também com a desinteligência, nas palavras dela, desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente. E aí, aproveitando, teve uma outra decisão hoje, nesse caso da segunda turma aqui do Supremo Tribunal Federal, que aceitou um habeas corpus de José Dirceu, do petista José Dirceu, que pedia aí a extinção da pena dele por corrupção passiva na Operação Lava Jato. Os ministros, por 3 votos a 2, 3 ministros aí entenderam que houve prescrição nesse caso. José Dirceu, ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por supostamente ter recebido vantagens ilícitas aí num acordo que foi firmado entre a Petrobras e a empresa Polo Tubulars. O crime que teria acontecido em 2009, mas os advogados afirmam que quando a sentença foi publicada em 2017, José Dirceu já tinha mais de 70 anos. Então, por isso, os prazos prescricionais aí foram reduzidos pela metade. A gente separou um trecho do que o ministro Gilmar Mendes disse nesse julgamento. Vamos ouvir. Como o crime ocorreu em 16 de nove de 2009 e a denúncia só foi recebida em 29 de 6 de 2016, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção passiva. Por isso, peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Ricardo Lewandowski, e entendo ser o caso de conceder a ordem para declarar extinta a punibilidade do agravante em relação ao crime de corrupção passiva.
E aí, Kobayashi, só lembrando, além desses dois casos, na Justiça também aqui em Brasília, no TSE, no caso daqui a um pouquinho, às 19 horas, começa aí o julgamento da cassação do senador Sérgio Moro, né? Esse é o único item da pauta da sessão do TSE de hoje. O presidente, o ministro Alexandre de Moraes, espera terminar esse julgamento ainda hoje, caso nenhum ministro peça vista. Lembrando que é um julgamento que está analisando aí recursos que foram apresentados pelo PT e pelo PL, que são autores da ação que foi aí julgada em procedente no Tribunal Regional Eleitoral contra Sérgio Moro pelos crimes de abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, uso de Caixa 2, por ter supostamente tido aí vantagens na pré-campanha de 2022, porque ele teria usufruído de recursos maiores com relação a outros candidatos aí ao Senado, porque anteriormente ele se lançou pré-candidato à presidência da República. Então, só lembrando que o Ministério Público Eleitoral, nesse caso, já se manifestou, né, ao TSE pela absolvição de que não houve comprovação aí de que ele tenha cometido abusos. Kobayashi, é com você. Aí a Janaína Camelo, diretamente de Brasília, do Supremo Tribunal Federal, trazendo todos esses detalhes sobre o caso envolvendo tanto a Carla Zambelli quanto o Walter Delgatti Neto, além do caso de José Dirceu e também do caso do senador Sérgio Moro na Justiça Eleitoral, um julgamento que vai começar hoje. Muito obrigado, Janaína Camelo. Por aqui vamos começar do começo, Gustavo Segré. Walter Delgatti, Carla Zambelli se tornam réus no Supremo Tribunal Federal. Aí eu acho que é uma declaração feita até pela própria Carla Zambelli. Se ela incurriu em algum delito, tá certo, tem que ser investigado, sentenciado. Depois provavelmente não vai ter a mesma sorte que José Dirceu, né? Se for sentenciada, vai ter alguma sentença e não vai ter as benesses de extinção da pena, prescrição do crime. Esse é um momento que eu gostaria muito, e vou arrumar aí uma dessas narinas de palhaço para colocar em alguns assuntos como esse aqui. Não duvidaria, eu tenho certeza que a nossa audiência está tão frustrada quanto eu por esse tipo de coisas. Não duvido, daqui a pouco espero, se eu vai estar com algum ministério, alguma coisa assim, em breve. E aí ele vai dizer, eu não devo nada à justiça. Não, lógico, está certo, se tem um monte de gente que trabalha para ele. Eu quero a sua opinião, Jackson Vasconcelos, sobre a situação política da Carla Zambelli, porque aquele fato ali na véspera da eleição presidencial no ano de 2022, segundo muitas pessoas, teria sido fundamental para a derrota do seu apoiado, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E desde então a Carla Zambelli parece que ficou meio à margem da atuação política, inclusive na oposição. Você acha que ela se isola cada vez mais, principalmente agora que se tornou réu no judiciário? Se isola bastante. Aquele evento foi, sem sombra de dúvida, lamentável. Lamentável no momento em que você estava numa disputa eleitoral duríssima e muito difícil, mas não foi ela a causadora da derrota do Jair Bolsonaro, e muito menos foi Roberto Jefferson com aqueles estardalhaços que ele fez e recebendo a polícia a bala. É um conjunto que ocorreu que levou à derrota do Jair Bolsonaro. Isso quem está dizendo não sou eu. Todo dia eu estou ouvindo alguém dizer que eu fui a razão da vitória do Lula. Eu dei a vitória ao Lula. Outro dia eu estava ouvindo a Eliane Cantanhede respondendo, falando exatamente dessa maneira. O Supremo Tribunal deu a vitória ao Lula. O Gilmar Mendes insistiu nisso e outros ministros insistiram, Luiz Barroso. Então, sabe que não foi a Zambelli que derrotou o Jair Bolsonaro, mas que foi um ato impensado e completamente destrambelhado aquele ato. Ela foi provocada e aceitou a provocação e foi em cima dessa provocação. Quando a gente fala também da nulidade desses processos todos, uma coisa que me chama a atenção é tudo isso custou muito dinheiro à sociedade brasileira, todos esses processos, todos eles. Esse do Zé Dirceu, os processos do Lula custaram muito dinheiro. Só que ninguém é punido pelo custo, ou por ter errado judicialmente e que levou o processo ao ponto que levou, ou alguém que anulou os processos, como poderia ter anulado muito antes, evitando um custo astronômico. Mas, sem dúvida, a Carla Zambelli errou lá atrás, diminuir muito as razões da vitória do Lula, dizendo que ela, o Roberto Jefferson ou outros eventos ocasionais causaram a derrota de Jair Bolsonaro. Não foi. Nós temos declarações aos montes da imprensa atribuindo
a vitória do Lula a outros agentes e não a esses. O Fábio Piperno, chama atenção a manifestação do ministro relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, citando o post, a publicação nas redes sociais da Carla Zambelli, ao lado do Walter Delgatti, como se fosse uma confissão de uma foto com um criminoso, porque naquela ocasião ele já era o conhecido hacker da Vaza Jato, alguém que teria hackeado aí os contatos, as conversas de mais de 200 autoridades. Foi uma má escolha da Carla Zambelli se associar ao Walter Delgatti no meio do caminho? Bom, assim, vamos lá. Eu não sei com quantos votos a Carla Zambelli colaborou com o Lula. O Lula foi eleito pela vontade de 60 milhões de brasileiros. Eu não sei qual foi a contribuição dela em relação a isso. Mas eu diria para você que, a partir do momento em que ela se associa ao Delgatti, coisa que ela nega agora, né? Mas tinha posto na época, isso está fartamente documentado, leva o Delgatti para conversar com o presidente da República, que manda o Delgatti ser recebido pela turma das Forças Armadas, que fazia parte lá da junta eleitoral. Essa é uma associação, no mínimo, inescrupulosa. Veja, ela levou para uma visita ao presidente da República, que aceitou, alguém já reconhecidamente criminoso. Ele era o cara da Vaza Jato, ora bolas. Por mais que a Vaza Jato tenha feito revelações importantes, a Vaza Jato fez revelações recorrendo a expedientes ilícitos. E a Carla Zambelli se utilizou disso para tentar vender ao presidente, lá levar, enfim, ao presidente a ideia de que havia alguém que poderia comprovar a ineficácia, né, a vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Olha só que trama maluca. E não bastasse isso, o Delgatti ainda emitiu lá uma ordem de prisão um dia lá ao ministro Alexandre de Moraes. Olha a criatividade dessa turma. Agora, muito cuidado com esse negócio de acusar a Carla Zambelli. Porque é o seguinte, o rapaz que saiu correndo dela lá e tal, né? O rapaz que foi ameaçado por ela, de pistola na mão, pistoleira na mão lá e tal, com arma na mão. Esse rapaz agora, ele também foi formalmente acusado pelo Ministério Público de São Paulo. Vai ter que responder lá, enfim, a uma investigação. Olha que país maluco. A Carla Zambelli sai de arma em punho atrás do sujeito e o sujeito é acusado por supostamente tê-la ofendido. Não, mas peraí. Não. São duas coisas diferentes. Um erro não justifica o outro. Eu concordo contigo que levantar uma arma naquela situação invadiu é errado. Não, peraí. Agora ele também cometeu ali um delito porque ele xingou ela. As imagens mostram isso. Ele xingou. Peraí, para algumas pessoas... A reação dela é errada. Agora que ele xingou. Ou não? Você acha que a reação foi desproporcional? Não, a reação foi desproporcional. Claro que foi desproporcional. Pera lá. Os dois se xingaram. Agora, Agora, quem começou com a provocação foi ele. Os dois se xingaram. Ela, deputada, começou a brigar com uma pessoa na rua do nada. Então vamos lá. Eu, você, todo mundo aqui outro dia, nós condenamos o comportamento do deputado lá do PSOL, que teria que reagir a um xingamento e chutou o cara. Não reagiu um xingamento. Ele já mandou chutando a bola. Não. Tá lá, a gente foi nem ofendido sabe e se tal. o membro do MBL xingou, ele foi fazer um questionamento. Costenaro, do MBL do Rio de Janeiro. Agora, sabe o que me chama atenção, né, nesse caso do julgamento? É uma questão processual. O Alexandre de Moraes é a vítima. E aí também é o juiz. Então isso fere o princípio do sistema acusatório. Estou correto ou não, Coba? Não vamos confundir uva com abacaxi. A acusação não é porque ele... Não, mas ele é a vítima. Não. A acusação seria por invasão ao sistema do judiciário. Ele invadiu o sistema e emitiu um mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes é a vítima. Esse foi o ato do Walter Delgatti, teoricamente associado a Carla Zambelli. Ele é a vítima. E aí é o juiz também? E aí, Fábio Piperno, para fechar. Não, o sujeito invadiu o sistema lá do judiciário. Não, eu concordo com você, Piperno, mas assim, só
tem que ter um outro juiz, um outro relator para conduzir esse caso. Agora, eu sempre insisto nisso. A gente está falando da dupla que levou, um hacker e a deputada que levou, que foram até o presidente da República. Eu concordo contigo, Lipeno. Mas se tivesse outro juiz, provavelmente daria um pouco mais de sensação de transparência. E pode ser a mesma sentença, eventualmente, mas sendo parte do jogo, é meio subjetivo.